Olá, meus amigos! Quanto tempo, né? 2 meses? 2 meses? Já vai fazer 3, provavelmente. Bom, eu estou aqui com mais um vídeo. Eu tô vivo. Bom, hoje eu vou falar do arco do Mitsuba e Kou, o arco do aquário. Eu não tenho muito o que me estender aqui, então vamos logo pro vídeo. Só para lembrar que no capítulo 97 o Kou foi atrás do sobrenatural e o Mitsuba apareceu no final do capítulo. Só para lembrar mesmo. O Kou diz que tá feliz que o Mitsuba tá bem e que a moto. O Kou diz que o Mitsuba tá bem e que ele ficou preocupado depois da separação, em que o Mitsuba e todos os sobrenaturais, problemas técnicos aqui, fizeram uma participação especial em Vingadores Guerra Infinita. O Mitsuba diz que claro que ele não tá bem, mas que isso não importa agora. Aí ele pergunta se o Kou tá livre. O Mitsuba diz pro Kou vir com ele e o Kou diz pra ele abrir logo a boca, pra ele falar logo o que aconteceu. Aí o Mitsuba só diz pra ele esquecer logo. E ele pergunta em que lugares o Kou costuma ir passear. O Mitsuba diz pro Kou levar ele em algum lugar e que se o Mitsuba se divertir, ele conta tudo que o Kou quiser saber. Aí o Kou liga pro Teru, diz que ele achou um colega e que ele vai sair com ele e que ele vai demorar, o Kou vai demorar. E na hora que o Teru ia perguntar quem é, o Kou desliga na cara dele. O Kou diz que vai fazer o Mitsuba morrer de rir e o Mitsuba pergunta pra onde eles vão. E ele diz também que ele iria querer ir a um lugar. Ele queria ir a um lugar bonito. Só isso. Aí a gente muda de núcleo, a gente vai pro Teru preocupado com o Kou e o povinho todo na casa deles, não sei porquê, mas eles estão todos lá na casa dele, dos Minamoto, e eles estão dizendo pro Teru não se preocupar, enquanto a Tiara está falando que está com sono, não simplesmente está falando que ela tá com sono, tá falando que ela tá com sono em terceira pessoa. Ela não fala eu tô com sono, ela fala a Tiara tá com sono. Aí o Kou cria um grupo no WhatsApp japonês e pergunta se alguém lá tinha uma recomendação, um lugar bom, para um rolê noturno. Aí corta Kou e Mitsuba brincando na areia. O Mitsuba diz que isso é um saco e aí o povo começa a mandar mensagem no grupo. E olha, eu não quero julgar ninguém, mas que fotos, que merda de fotos são essas que o povo tem? Mano. E aí, depois reclamam de mim. De mim? Não, ninguém reclama de mim aqui. Depois reclamam de mim, da minha pessoa, colocando foto nada a ver no WhatsApp. Aí o Mitsuba começa a ver um brilho, eles vão lá, pum, era um aquário. O Kou vai comprar o ingresso e tá de graça. Tá de graça o ingresso. Madrugada, um aquário que ele mesmo diz que ele não tinha certeza se aquele lugar tava lá, um ingresso de graça. É muito idiota mesmo. Aí eles veem os peixes, um mutante aí. O Mitsuba pergunta pro Kou se ele já tinha ido em um aquário. E o Kou diz que não, porque quando eles iam ter uma excursão na turma dele pra um aquário, ele ficou doente no dia. Aí eles apostam em quem vai achar o maior peixe. O Mitsuba acha um tubarãozinho e o Kou acha um leão marinho. Eles começam a brigar, enquanto o Mitsuba dizia que não valia porque não era peixe. E o Kou dizia que se vive na água, dá no mesmo. Aí eles veem esse bicho aí, que é uma raia gigante. Eu sei o que é a raia, porque eu fui na praia uma vez, da minha cidade. Um cara pisou numa raia. E aí mijaram no pé dele. Olha, não tem nada a dizer. Aí o Mitsuba tenta invadir a jaula dos pinguins. E aí, o Kou impede ele. Ele vê uma máquina de gacha. E aí tinha como ele ganhar um pinguim chaveiro de pinguim na máquina.
de gacha do pinguim. E aí ele pega esse bicho aí. E o Cole pega o pinguim. Aí eles trocam, e tem uma cena gay. Aí eles trocam o bicho, o Mitsuba diz que isso é muito divertido. Aí o Cole fala, você tá se divertindo, não esqueci da promessa. E aí, quando o Mitsuba ia falar o que aconteceu com ele, bom, vem um bicho, e aí, deu. Aí, bum, os peixes eram sobrenaturais. Surpresa nenhuma também, cara. O Cole que foi burro aqui. E o Mitsuba um pouquinho também, devia ter suspeitado também. Mas tudo bem. Eles começam a correr por umas 5 páginas, que eu não vou ficar resumindo aqui, porque são 5 páginas deles correndo, o povo virando pó, na verdade tudo era sobrenatural, e eles ficando presos no aquário. Aí quando eles estavam perto da saída, o Mitsuba esfarela. E o capítulo acaba. O capítulo começa com o Mitsuba, com o Tsukasa aparecendo, que é um flashback isso aqui, tá? Com o Tsukasa, ele aparece, e aí o Tsukasa tava dando um sobrenatural pro Mitsuba comer. Aí aparece esse Mitsuba extremamente bem desenhado, muito mais bem desenhado do que o Tsukasa na mesma página. E aí, ele acorda dentro de uma banheira. O Cole, que tava lá também, diz que ficou preocupado. Aí aparece esse bicho aí procurando o Nemo. E aí o Cole fala que esse bicho aí ele não vai parar de procurar eles. Aí o Cole diz pro Mitsuba explicar o que caralho aconteceu com ele. Eu não esqueci de citar que o Cole nesse arco tá muito boca suja, porque ele não falou um palavrão no resto da obra inteira. Aí nesses 3 capítulos, acho que ele fala pelo menos um palavrão. Não é um palavrão por capítulo, porque ele não falou palavrão no capítulo passado. Mas ele fala pelo menos uns 5 palavrões aqui. Eu não vou citar o resto porque não estão no roteiro, que eu quis resumir bastante essa parte daí que acontece 2 palavrões, porque é em uma cena lá. São 2 cenas lá, que são um monte de painel deles fazendo a mesma coisa, então eu acabei resumindo só de uma vez só. Aí o Mitsuba diz que quando aconteceu a separação entre as 2 margens, ele, ao invés de ir pra fronteira como os outros sobrenaturais, tipo o Hanako, a Aoi e a Sumire, que foram pra fronteira, ele acabou simplesmente sumindo. E o Tsukasa ajudou ele a voltar. Nunca critiquei o Tsukasa. Ajudou meu personagem favorito a voltar? Nunca falei mal. Se falei mal alguma vez, era inteligência artificial. O Cole pergunta se tem algo que eles podem fazer, e o Mitsuba diz que se ele comer outros sobrenaturais, ele pode manter a forma dele. Mas aí o Cole ia falar alguma coisa e o Mitsuba interrompe ele, dizendo que ele tá em um ciclo insaciável. Ciclo, né? Insaciável de fome, né? Que ele tem fome. Toda vez que ele come, ele fala que ele vai parar, e ele não para. Então é muita fome. Igual eu tô agora, que eu tô esperando a minha pizza chegar. O Mitsuba diz que ele não passa de um monstro agora. O Cole tenta falar alguma coisa, mas o Mitsuba corta de novo e fala que o motivo dele ter ido atrás do Cole foi pro Cole exorcizar ele. Sinceramente, isso aqui foi um final de capítulo melhor do que o real final do capítulo, mas eu não irei julgar escolhas. Aí o Mitsuba diz que ele tá só brincando, mas o Cole sabe que ele tá mentindo. Aí o Cole começa a olhar pro chaveirinho, né, daquela cena heterotop. E aí ele começa a lembrar de tudo que eles passaram até agora, né, do um capítulo e um pouquinho. Aí o Cole, ele sai de lá e o Mitsuba diz que tanto faz. Mas aí o Cole aparece com um peixe sobrenatural que ele matou e diz pro Mitsuba comer o peixe. Aí o Mitsuba diz não, aí ele começa a tentar forçar o Mitsuba a comer o peixe. Aí é umas 5 páginas, não vou ficar resumindo isso, são umas 5 páginas do Cole tentando enfiar o peixe dele na boca do Mitsuba. Então eu não vou ficar resumindo isso, cada palavra que eles falam, mas ele solta mais um palavrão aqui, tá? Aí o Mitsuba morde os dedos do Cole e fala que ele tá com fome. Aí o Cole pergunta se não é só sobrenatural que ele come, e o Mitsuba diz que é por isso que ele queria que o Cole exorcizasse ele. Aí o Cole começa a se auto-humilhar, tentando achar motivos pro Mitsuba não ter contado isso pra ele.
O Mitsuba diz pro Kou desistir, mas quando ele vira pro Kou, o Kou tá chorando. O Mitsuba pergunta, desesperado, por que ele tá chorando, e o Kou diz pro Mitsuba comer logo aquele negócio. O Mitsuba come, o Kou ainda tá chorando, e o Mitsuba pergunta o porquê dele tá chorando ainda. O Kou diz que não sabe porque ele tá chorando, e que a burrice do Mitsuba deixou ele tão irritado, tão bravo, tão irritado, mesmo a bosta, que fez com que ele começasse a chorar. Ele começa a humilhar o Mitsuba ali do lado dele mesmo. E aí o Mitsuba, ele diz que o Mitsuba é a raiz dos problemas dele. O Mitsuba diz que isso significava que ele ficaria solitário sem o Mitsuba. E aí o Kou diz, eles se olham numa cena nem um pouco feliz. E o Kou diz que não é isso e o capítulo acaba. O capítulo começa com o Kou pensando que ele pensava que o Mitsuba queria ser humano e que ele não sabia o porquê que ele estava desistindo disso agora. Aí ele vira e o Mitsuba tá com essa cara aí. O Kou pergunta o que foi e o Mitsuba... Ai, que era só um cotonete. E o Kou diz... Não, é o Mitsuba. O Mitsuba diz que é... O que ele diz mesmo? O Mitsuba diz que é hilário o quão solitário é o Kou ao ponto de ele chorar se o Mitsuba fosse embora. O Kou já explicou, mas não iremos entrar em detalhes. De novo, o Kou diz que ele não é solitário e que ele não tá chorando por isso. O Mitsuba chama o Kou de bebê chorão e quando o Kou ia responder, o Mitsuba diz que é grato pelo Kou ser a última pessoa com quem ele saiu e que ele sabe que se deixar um sobrenatural matar ele, seria mais fácil, mas não teria sentido, que ele prefere que o Kou faça isso. Ele diz que o Kou ficaria triste independente de quem estivesse ali falando isso pra ele agora. E então o Kou diz, no caso o Kou chama o Mitsuba de masoquista. O Mitsuba diz que ele ao menos sabe o que é isso e que ele não pode ficar chamando as pessoas de coisas pervertidas assim. Aí o Kou propõe uma aposta pro Mitsuba. Se o Mitsuba ganhar a aposta, o Kou vai exorcizar o Mitsuba. Se o Kou ganhar a aposta, o Mitsuba vai escutar o que o Kou tem a dizer. E a aposta é quem mata mais peixe ganha. Deixa a Luísa Mel saber disso daí. Aí o Kou pergunta se o Mitsuba não queria uma vantagem por ele não estar na sua melhor forma. E aí o Mitsuba mata um peixe e diz que não é como se ele precisasse de vantagem contra um ridículo igual o Kou. Aí o Kou pergunta se ele não disse que ele não podia, né, assumir a forma total dele. E o Mitsuba diz que ele pode por uns 5 minutinhos. E o Kou diz que esse é o tempo da aposta, né? Em 5 minutos quem matar mais peixe ganha. Eu não vou ficar resumindo aqui eles matando um bando de peixe. Mas aqui os fatos importantes é que o Mitsuba, ele rouba uma kill do Kou. O Kou tava lá, ele tava pronto pra matar e o Mitsuba aparece e pô, mata o bicho que o Kou tava pronto pra matar. Aí o Kou dá um choque no Mitsuba e fala outro palavrão. Mas aqui já não estamos mais falando sobre isso. Aí depois eles brigarem um pouquinho ali, aparece o bichão Arraia lá, que mijaram no pé do moço, eu não vou citando isso de novo. Tá bom. Aparece a Arraia e o Mitsuba, sem nem perguntar pro Kou, ele só fala: quem mata a Arraia ganha. Aí ele vai atrás da Arraia, o Kou nem concordou com nada. Ok, aí aparece a Arraia lá, aí o Mitsuba pula na Arraia, aí a Arraia se mexe, o pingente de pinguim que o Kou deu pro Mitsuba cai, aí a Arraia corta ele, o pinguim do Mitsuba, a Arraia corta ele no meio, e aí, meu Deus, e aí o Mitsuba faz essa carinha de triste, o Kou grita pro Mitsuba, e aí o Mitsuba mata o bicho. Bom, aí ele cai, o Mitsuba diz que ganhou, o bicho aparece atrás do Mitsuba, bum, quase come o Mitsuba, bum, de novo, o Kou mata o bicho, diz que ganhou e diz pro Mitsuba superar. Você vê que eu falei tudo junto, e aí eu devo ter confundido um bando de nome, devo ter me corrigido um monte de vezes aqui. Olha, por isso que eu tenho que ficar cortando ali, cada frase dá uma respirada. Tentei virar um Eminem da vida e aconteceu isso. Mas tudo bem.
Bom, continuando aqui, eles saem do aquário e descobrem que o aquário, na verdade, era um peixe. O aquário era um peixe. Aí eles declaram o aquário o maior peixe. Então, bom, nenhum deles dois tinha ganhado a primeira aposta. Ok. O Mitsuba, pergunta ali o que ele precisa fazer, já que ele perdeu a aposta pro Kou. E o Kou só pergunta se o Mitsuba ainda queria ser exorcizado pelo Kou. O Mitsuba diz que sim, e que ficar na margem próxima, que é o mundo dos vivos, de Hanako, era muito cansativo, já que o Mitsuba, diferente do Kou, não tinha amigos e nem família. Aí o Kou começa a falar mais baboseira e convida o Mitsuba pro festival escolar do colégio. Não, é o festival escolar do posto de gasolina. Continuando, o Mitsuba pergunta pro Kou se ele não tem ninguém pra chamar. O Kou diz que é claro que ele tem. E aí o Mitsuba dá um sorrisinho e o capítulo termina com o Mitsuba perguntando, no caso o Mitsuba dizendo que ele tá com fome. E assim acaba esse arco que, meu Deus, são só 3 capítulos, cada capítulo com 100 páginas, né? Ai, meu Deus, né? Ai, eu devia tá... Você viu que nem consigo mais terminar o vídeo. Minha língua tá embolando já, de tanto que eu falei aqui. Mas ok, gente, é esse o vídeo. Sem comentários, sem agradecimentos dessa vez.